E o Juventude entrou de vez na briga pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Na super rodada desta quarta-feira da Série B, o time de Caxias do Sul venceu o Grêmio Novo Horizontino, que era o líder, pelo placar de 1-0 e está só a 2 pontinhos ali do G4. Só não entrou no G4 porque o Criciúma bateu a Ponte Preta pelo placar de 2-1 lá no Heriberto Wilson e aí voltou para a quarta colocação. Quem se deu muito mal nessa rodada foi a equipe do Vila Nova. O Vila Nova aí que perdeu em casa, mais uma derrota do Vila Nova, perdeu para o Sport Recife pelo placar de 1-0 e despencou para a sétima colocação. O Vila Nova aí que estava para virar o turno na liderança, agora já é o sétimo colocado. Falando em liderança, o novo velho líder da Série B é o Vitória. O Vitória aí fez o dever de casa, venceu o ameaçadíssimo ABC pelo placar de 2-0 e volta para a liderança da competição. Então, nesse vídeo aqui, eu vou passar para vocês todos os resultados dessa 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e também já trago os jogos do final de semana. Simbora, então? Bom, colocando aqui na tela a tabela, né, da rodada para a gente acompanhar melhor aqui essa tabela, então. Beleza? Para vocês não ficarem só olhando aqui para minha cara. Bom, voltando aqui, 21ª rodada. A 21ª rodada começou na terça-feira com um jogo ali que teve um final bem frenético. Mirassol e Avaí empataram em 2-2. O Avaí ficou à frente do marcador por 2 vezes e o Mirassol foi buscar. Inclusive, o Avaí marcou o segundo gol, né, numa falha ali do Alex Muralha, no finalzinho da partida, já nos acréscimos, mas uma bela ali cobrança de falta, o Mirassol empatou. Outro empate da rodada, mas sem gols, foi entre Sampaio Corrêa e Botafogo. Esse resultado aí afastou o Botafogo um pouco mais da briga pelo acesso, né? Eu já estou praticamente aí descartando o Botafogo da briga pelo acesso, enquanto que o Sampaio Corrêa está ali no meio da tabela, né? Para a gente ser mais preciso, o Botafogo ficou na nona colocação com 31 pontos, né? Já está ali a 7 pontos atrás do Criciúma, que é o quarto colocado, enquanto que o Sampaio Corrêa, 22 pontos, apenas 3 pontos acima da temida zona de rebaixamento, né? Acabou passando batido aqui a situação do Avaí e do Mirassol. O Avaí, né, com esse empate, segue na zona de rebaixamento, 18º colocado, com 18 pontos, enquanto que a equipe do Mirassol, né, o Mirassol que tinha aí a chance de entrar no G8, acaba ficando ali na 8ª posição, né, inclusive até perde uma posição, fica em 8º com 35 pontos. E fechando aí os jogos da terça-feira, o CRB conquistou um ótimo resultado lá no Rei Pelé, bateu o Atlético Goianiense pelo placar de 2-1, situação complicada aí da equipe do Jair Ventura, e esse resultado fez com que o CRB chegasse aos 27 pontos e encostasse no Atlético. O Atlético é o 11º com 28. O CRB, que tem um jogo a menos, é importante destacar, é o 12º colocado com 27 pontos. Agora vamos para a super rodada de quarta-feira, que teve 7 jogos, né? Inclusive jogo aí da TV Bandeirantes, algumas transmissões em TV aberta. Então foi uma quarta-feira bem legal, bem bacana da Série B. Vamos lá. A rodada começou aí com a Ponte, né? Perdendo para o Criciúma por 2-1. Esse jogo foi lá no Heriberto Wilson, né? Então, nesse caso, foi o Criciúma que ganhou. E o Criciúma, com esse resultado, ganhou 2 posições, volta a vencer aí após 4 rodadas, é o quarto colocado com 38 pontos, 3 pontos só atrás do líder, hein? Tá frenética essa briga pelo título da Série B. A Ponte Preta, né, que sofre aí mais um tropeço, segue ali em 14º colocado, né? Caiu uma posição, agora soma 23 pontos na 14ª colocação, 4 pontos acima da zona de rebaixamento. Outro time paulista aí que esteve em campo nesta quarta-feira foi o Ituano. O Ituano se deu bem, venceu a equipe do Tombense pelo placar de 1-0. O Ituano chega aos 24 pontos, se afasta um pouquinho da zona de rebaixamento, né? Quebra uma sequência aí de jogos sem vitória. E se você for ver bem, a campanha do Ituano no segundo turno já é melhor do que nas 2 primeiras rodadas do primeiro turno, né? O Ituano começou o campeonato com uma vitória sobre o Ceará e derrota sobre o Tombense, empatou com o Ceará fora de casa e ganhou do Tombense, né? Então já tem aí um desempenho ligeiramente melhor do que foi no começo do primeiro turno. Já a equipe do Tombense que tá mal, né? Os Tombense ali são 3 jogos já sem vencer, havia ali ensaiado uma reação com 2 vitórias consecutivas, mas agora está na 16ª colocação com os mesmos 19 pontos que a Chapecoense, tem uma vitória a mais, mas também tem um jogo a menos. Essa é a situação, então, da equipe do Tombense.
Bom, seguindo aqui com a rodada, o que nós tivemos? Tivemos aí um empate sem gols entre Guarani e Ceará. Resultado ruim para os dois, né? Porque o Guarani almejava ali, vinha de uma sequência de 3 vitórias, almejava ali entrar no G4, né? Ficou a 2 pontos do G4, ficou na sexta colocação com 36 pontos. E o Ceará parece que não engrena, não consegue engrenar aí 2 vitórias seguidas, né? Aliás, o Ceará já está 3 rodadas sem vencer. O Vozão é apenas o 10º colocado com 30 pontos. Isso o que eu falei sobre o Botafogo de Ribeirão também serve para o Ceará, né? O Ceará aí, a não ser que tenha uma arrancada espetacular aí nas 17 rodadas que faltam, mas o Vozão aí é bem provável que fique mais um ano na Série B. Não conseguiu engrenar em uma sequência de resultados e é apenas o 10º colocado com 30 pontos. Quem parece aí que vai ficar mais um ano na Série B é o Vila Nova. O Vila Nova jogando lá em Goiânia, perdeu para o Sport por 1-0, gol do Luciano Juba. Esse resultado fez aí o Vila Nova despencar, né, na classificação, como diria o outro. O Vila Nova é apenas agora o 7º colocado com 35 pontos. Só nessa rodada caiu 3 posições. Foi superado pelo Guarani, pelo Juventude e também pelo Criciúma. Nas últimas 5 rodadas, o time somou um mísero ponto. Olha só, o Vila Nova que chegou a ser líder isolado em 5 rodadas, somou um pontinho só. Campanha aí para o América, o ABC, né, de Natal. Para você ter uma ideia, acho que somou mais pontos aí do que o Vila Nova nas últimas 5 rodadas. Já a equipe do Sport subiu aí para a vice-liderança, 41 pontos, 3 vitórias consecutivas, o mesmo número de pontos que o Vitória, porém tem uma vitória a menos. Vai ser bem bacana essa briga aí de rubros-negros pela liderança aí da Série B do Campeonato Brasileiro, da Série B. Bom, eu falei do Vitória, né? O Vitória venceu o ABC por 2-0, jogo aí que devolveu a liderança para o Vitória e deixou o ABC numa situação mais complicada ainda, né? O time de Natal é apenas o último colocado, o 20º colocado com 13 pontos. E para você ter uma ideia do drama da equipe do ABC, o time já está a 6 pontos e também 3 vitórias do Tombense. O Tombense que é o último time fora da zona de rebaixamento. Então, a situação aí do ABC começa a ficar praticamente irreversível na luta pela permanência, né? Eu que esperava mais aí do ABC nesse campeonato, está decepcionando. Quem não está decepcionando no momento é o Juventude. O Juventude que começou o campeonato, vocês se lembram, muito mal, tendo aí uma sequência de derrotas, né? Até a gente achou que o Juventude seria aí um dos candidatos ao rebaixamento, mas depois da chegada do técnico Thiago Carpini, o Juventude, se eu não me engano, sofreu apenas 1 ou 2 derrotas, vem aí numa crescente impressionante e ontem bateu o Novo Horizontino por 1-0. Aliás, o Novo Horizontino, na bronca com a arbitragem, emitiu até nota oficial lá nas suas redes sociais, questionando muito a arbitragem do jogo desta quarta-feira lá no Alfredo Jaconi. E o Juventude, agora já é o 5º colocado, né? Se o Vila Nova perdeu 3 posições, o Juventude ganhou 3 posições, já aparece na 5ª colocação, 3 vitórias consecutivas, 2 pontos atrás do Criciúma, né? Então essa briga aí pelo G4 está cada vez mais interessante. O Novo Horizontino caiu da liderança para a 3ª colocação, 39 pontos, 3 pontos acima aí da equipe do Juventude. E para fechar a rodada, tivemos o empate, né? Londrina e Chapecoense, jogo aí das duas equipes na zona de rebaixamento. Resultado péssimo para os dois, né? Péssimo para o Londrina, que é ainda o 19º colocado com 16 pontos, e para a Chapecoense, que não consegue deixar a zona de rebaixamento. A Chapecoense tem 19 pontos, tem um jogo a menos, é verdade, mas está aí na zona de rebaixamento. Então, esses aqui são os resultados desta quarta-feira da Série B do Campeonato Brasileiro. E sem perda de tempo, vamos para a 22ª rodada, hein? 22ª rodada, que já começa nesta sexta-feira, né? Amanhã, né? Eu estou gravando o vídeo na quinta. Eu já vou deixar aqui bem grandão então, na tela aqui, para vocês não perderem nenhum detalhe. Bom, vamos lá. Rodada terá um jogo nesta sexta apenas, às 21h30. Mirassol e Sampaio Corrêa, né? Foram os dois times que jogaram na terça. Vão abrir a rodada nesta sexta-feira, dia 4 de agosto. O jogo vai ser lá no estádio José Maria de Campos Maia, né? Mirassol aí tentando aí encostar de novo no G4 e o Sampaio tentando aí se afastar do Z4. Teremos um duelo catarinense aí nessa terceira rodada, neste sábado às 15h30. O Avaí recebe o Criciúma na ressacada. Um querendo fugir do Z4 e o outro querendo permanecer no G4.
Também teremos um duelo paulista entre Ituano e Guarani. A partida será às 17 horas, lá no estádio Novelli Júnior, em Itu. Primeiro turno deu Guarani. O Guarani venceu pelo placar de 1-0. Também teremos lá no estádio Rei Pelé, às 17 horas, o CRB encarando aí o Botafogo de Ribeirão Preto. Esse jogo, então, 17 horas no Rei Pelé. Também teremos mais um duelo de equipes do G4. Desta vez o Sport vai encarar o Grêmio Novo Horizontino às 18 horas. Aliás, sequência pesada essa que o Novo Horizontino pegou, hein? Nessa virada de turno. Já pegou o Vila Nova, né? Venceu. Depois pegou o Juventude, que está em ascensão, perdeu. E agora vai ter pela frente aí o vice-líder Sport lá na Ilha do Retiro. O jogo pode valer a liderança, hein? Quem vencer aí vai dormir na liderança. No domingo, teremos aí a Ponte Preta recebendo a Chapecoense, duelo lá da parte de baixo da tabela, jogo às 3h30 da tarde, jogo da Bandeirantes, né? Jogo que a Bandeirantes vai mostrar para todo o Brasil. E às 18 horas, Ceará e ABC, duelo aí alvinegro, que vai acontecer lá no estádio Castelão. O Ceará tentando embalar, enquanto que a equipe do ABC, né, está tentando ainda manter as esperanças de permanecer na Série B. E na segunda-feira teremos 3 jogos, hein? Muitos jogos na segunda-feira. Às 8 horas, o Juventude encara o Vila Nova. Esse jogo vai acontecer lá no estádio Alfredo Jaconi. Às 20 horas, o Atlético Goianiense encara o Tombense. E para fechar, vamos ter aí o Londrina recebendo o Vitória também às 20 horas no estádio do Café. Portanto, então, quem vencer aquele jogo lá do Sport contra o Novo Horizontino vai ficar 2 dias aí, pelo menos, na liderança, já que o Vitória só vai entrar em campo na segunda-feira para fechar a rodada. Voltando aqui para mim, então. Bom, pessoal, essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal e deixa aqui nos comentários aí o que vocês estão achando, né, dessa campanha do Juventude, né? Vocês acham que o Juventude, como eu coloquei aqui no vídeo, é sério candidato mesmo ao acesso? E o Vitória? O Vitória vai manter agora o embalo e seguir na liderança? E o Vila Nova? Todo mundo que chega na liderança oscila um pouco, mas a oscilação do Vila Nova foi muito grande. Você acha que o time goiano vai se recuperar e vai voltar para o G4? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, eu estou muito curioso para saber. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todo mundo e até um próximo vídeo. Valeu!